Gente, a Polícia Civil de Goiás investigou, né? Os suspeitos de planejar a morte. Isso, e esconder também o corpo de um homem em Águas Lindas de Goiás. A própria esposa da vítima e o amante, inclusive, são investigados por esse crime. Veja. Depois de 36 horas de procura, a Polícia Civil de Goiás encontrou o corpo de Francisco Souza Araújo, de 42 anos. O homem estava enterrado em um matagal, nessa chácara que fica no setor Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. A polícia chegou até o local depois da denúncia de uma testemunha. Nós recebemos uma denúncia, né, de que um indivíduo havia recebido uma proposta de R$150 para enterrar um corpo. Esse indivíduo teria ficado bastante assustado, ligou para a gente foi até conversar com ele. E ele falou que quem teria feito essa proposta seria uma pessoa identificada como Márcio, citado como Márcio, né? E apontou onde que esse Márcio residia. Nós fomos até o local e lá estava o Márcio com sua esposa Nayara e o proprietário da chácara, Antônio, né? Nós chegamos, conversamos com ele, né? Que estava ali à procura de um como é que fala, um indivíduo que teria desaparecido há algum tempo, entendeu? Eles conversaram, falavam que não sabiam de nada. Os suspeitos foram identificados como Márcio Batista Carvalho, de 50 anos, e Nayara Ribeiro Martins, de 31 anos. Foi a mulher que disse para a polícia onde estava o corpo de Francisco. O casal apontado pela testemunha como autor do assassinato de Francisco tem um mandado de prisão em aberto por outro homicídio aqui em Águas Lindas de Goiás. Os dois suspeitos foram trazidos para essa delegacia, onde serão investigados pelos crimes. A polícia passou a noite ouvindo os depoimentos dos envolvidos no caso Francisco. Durante as diligências, Márcio contou que quem orquestrou a morte do homem teria sido um dos filhos dele, identificado como Francisco Júnior. Ele ainda teria recebido a ajuda de um homem chamado Antônio, o dono dessa chácara onde o corpo da vítima estava enterrado. Em conversa com o Márcio, que estava preso por esse outro homicídio, né, ele decidiu por afirmar que há cerca de uma semana, no dia 23, eles estavam na chácara, quando ali o filho do Francisco Júnior, né, teria feito uma emboscada para o próprio pai, para ali comparecer, e quando o pai compareceu, ele e o Antônio, que ele fala até que é um pai para ele, esse Antônio, né, ele e o Antônio mataram a facadas, entendeu? Segundo o Márcio, ele fala que o Antônio falou para eles, né, que eles tinham que ajudar a enterrar o corpo, né, senão eles colocariam eles para fora da chácara. Ele fala que não tinha onde viver, e por isso ele ajudou a levar o corpo, né, ele e sua esposa Nayara, levar o corpo até o local onde os enterraram, né. Francisco trabalhava como lavrador e morava bem perto de onde foi enterrado. A vítima não dava notícias há mais de uma semana. A última vez que ele usou as redes sociais foi no dia 23 de junho. A família não registrou o boletim sobre o desaparecimento porque o homem teria dito que faria uma viagem, segundo um outro filho dele que não quis aparecer na reportagem. Aí na minha mente eu estava pro Maranhão, né? Que tinha o costume de todo mês de julho pro Maranhão, né? Aí eu chego do serviço e me deparo com a cena daquela. A respeito do envolvimento do próprio irmão na morte do pai, o homem disse que não esperava, mas quer que os suspeitos paguem pelo que fizeram. O que nem diz, né? Ele não deve, não teme, já que ele errou, né? Ele vai pagar, ele vai pagar. Antônio, o dono da chácara, não foi encontrado e as investigações do caso Francisco ainda estão no início. É que a polícia acredita que tenha mais gente envolvida no crime. As investigações continuarão, né, a fim de ver se há participação de mais outras pessoas, inclusive familiares, né? Até porque a vítima estava sumida, já tinha uma semana, né, que não entrava em contato com ninguém. A última visualização dele em aplicativos de celulares foi no último dia 23 e a família não tinha registrado qualquer ocorrência sobre isso, né? Fato que gera uma suspeita. Cara, eu não consigo acreditar, parece repetitivo, mas a maldade do ser humano não tem mesmo limite. Como é que o cara me chama o pai para uma emboscada? Como é que uma pessoa me chama o pai sabendo que ele vai ser morto? Como é que uma pessoa me chama o pai, ele é morto e depois de morto, combina
de enterrar o pai. Como pode um negócio desse, bicho? Não tem jeito, a safadeza de um cara desse, criado à noite pro dia. Por que eu tô falando isso? Porque nós temos que criar nossas crianças hoje no caminho de Deus, cara. Sabe? Caminho de Deus para aprender amor, para aprender família, para aprender hierarquia. O que respeito que um cara desse tinha com o pai? Nenhum. Nenhum. Que amor um cara desse tinha com o pai? Nenhum. Que Deus que esse tinha na cabeça ou no coração? Nenhum. 3 princípios básicos pra gente criar uma pessoa. Pra gente criar uma pessoa. E se você falhar em um desses aí, pode ser trágico. Pode ser trágico. Como pode um negócio desse? E na Bíblia fala, né, cara? As famílias se desfazendo aí. E numa dessa aqui, tá praticado o que tá escrito aí. Daí, mas crime é crime. Cadeia nesse marginal, cadeia nesse vagabundo. Uma brutalidade dessa a gente tinha que colocar no papel. E o juiz falar, meu irmão, sua pena aqui, ó, era pra ser de 20, vai ser de 30. Logicamente, tem aí um acréscimo de pena por ser da família também. Só podia ser maior. 11h57 em Brasília. Vambora que eu tenho muito mais. O Tatuzinho tem informações sobre esse crime macabro aí. Boa tarde, Tatu, meu amigo. Algum avanço na investigação da polícia? Me conta tudo. É com você, cara. Deixa eu ver se é bom dia. Bom dia ainda. Pois é, Fred, bom dia para você. 11h57, Fred. A gente está ao vivo aqui onde tudo teria sido planejado, arquitetado e executado. Esse plano, vamos dizer assim, macabro. Um plano de pura covardia contra esse comerciante lavrador, Francisco de Souza, natural do Maranhão, 42 anos. Fred, nós viemos até esse local, eu vou pedir o Regis Beto para caminhar comigo, porque aqui na frente, veja só, é onde, virando ali à direita, funcionava o comércio do Francisco de Souza e também a casa dele. Era ali que ele morava com a esposa, a Tereza, segundo informações até agora, a mandante desse crime brutal, e também o filho, 23 anos, filho mais velho, Francisco Júnior, filho, ele de 23 anos. Segundo informações, Fred, que eu pude apurar, nós conversamos com os parentes ali agora, eles planejaram isso juntos nessa história, a Tereza mandante desse crime brutal, junto com o filho dela e também o dono dessa chácara, Antônio, que está foragido. O Antônio, Fred, seria o amante da Tereza, esposa da vítima, Francisco, de Souza. Ali a Tereza chamou o filho, chamou o Antônio, eles atraíram o Francisco de Souza há mais ou menos 2 semanas aqui para este local. Aqui, tanto o Antônio, dono da chácara, bem como o filho da vítima, eles mataram o Francisco de Souza a facadas, não satisfeito, deram golpes de machado e em seguida, Fred, eles contrataram um casal, Márcio e Nayara. Ali eles pagaram esse casal para ocultarem o cadáver do Francisco de Souza. E essa ocultação, Fred, ela aconteceu exatamente atrás, na parte dos fundos desta chácara, onde exatamente o meu querido Regis, que entende muito bem, vai mostrar, onde há aqueles pés de buritis. Porque onde há pés de buritis, sempre há mananciais, há brejos, há água. Ali houve-se um buraco bem profundo, enterraram o Francisco de Souza. E foi quando, Fred, ontem à tarde, os policiais receberam aqui do GH, que é o Grupo de Investigação de Homicídios de Goiás, receberam a denúncia, vieram até o local e encontraram o corpo do Francisco de Souza. Inclusive, Fred, eu pude apurar junto com a família ali, de que o Francisco, há mais ou menos 2 semanas, ele tinha costume sempre de sair aqui de Águas Lindas, ir para o Maranhão, fazer farinha, aquela farinha pumba, e trazer aqui para Goiás. Como ele tinha esse costume, os familiares não ficaram preocupados, mas só começou a ficar preocupado depois de que a última ligação dele, a última visualização dele
no telefone foi recentemente, no dia 23 de junho, foi quando aí a família começou a procurar até então as pessoas que estavam preocupados com o desaparecimento misterioso desse jovem, desse comerciante de 42 anos e também lavrador. Então, portanto, Fred, essa é a história, destrinchando o tempo todo. Até o momento, 5 suspeitos de todo esse crime e 4 presos. Um casal, que inclusive tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio aqui em Águas Lindas, que teria ocultado o cadáver, e mãe e filho, que teriam planejado e também executado a morte desse homem.